Para a gente falar dessa votação também, tivemos 31 abstenções, né, nessa votação, de acordo com o relatório que foi publicado, né? E aí eu já tiro um dessa lista, que é o Marco Aurélio Cunha, porque eu conversei com ele, porque ele constava como um cara que não votou, e aí ele falou que como ele votou agora para o Conselho, tem um prazo de 90 dias para ele poder votar. Então quem colocou ele na lista, assim, colocou de sacanagem, porque ele não estava apto para votação, né? Então, além do Marco Aurélio, constam na lista como caras que não votaram: Adriano Augusto da Costa Filho, Douglas Albuquerque Alvarenga, aí tem o Edson Lapola, que eu vou explicar esse caso em específico aqui também, Eduardo Carlos Gomes Zuanella, Eliseu Borges da Silva, Fábio Castelo Branco Maris, João Hercílio Bastos de Paulo Eduardo, Joaquim José Lacerda Ribeiro, José Carlos da Costa Moretti, José Inocêncio Santos Oliveira, José Miguel de Andrade, José Miguel Jorge, José Dias da Silva, José Rubens de Macedo Soares, Laerte Alves Natel, Luiz Antônio Moraes Barreto, Marco Aurélio Cunha, né, que aparece como não votante, mas já expliquei o caso dele, Manuel José Mendes Moreira, Manuel Peralta Novo, aí temos também Maurício Arenas Bento, Maurício Gemignani, Nelson Dimes Costa, Ovídio Pereira da Silva, Paulo Plenet Buarque, Paulo Roberto de Castro Nogueira, Paulo Azevedo Marques, Pedro Viqueira Liste, Pércio Rainho, Piragibe Nogueira Júnior, Reinaldo Rubens de Barros, Rodolfo Otto Schmidt, Valdir Amer Umar. São 30 conselheiros, portanto, que não votaram. E aí eu faço a pergunta. Eu queria saber o porquê. Eu queria que cada um... O voto é online. Com assim, 2 cliques no e-mail, você vota. É importante que o torcedor cobre esses caras, porque são esses caras que decidem o futuro de São Paulo. Perguntar, porque se ele tem um compromisso, tava numa cirurgia, não tem o que fazer. Ok, é entendível. Tava no casamento do meu filho, nascimento do meu neto. Eu entendo. Ainda assim dá para fazer online, né? São não, 2 mas cliques. Eu vou entender motivos pessoais, familiares. Agora, 30 caras com motivo pessoal numa votação que define a questão financeira do clube, que você é conselheiro. É conselheiro por quê? Só para bater num bar chique, num restaurante chique e falar para o maître que você é conselheiro do São Paulo para ver se ganha desconto em um vinho? Negativo. Você é conselheiro para tomar decisão. Não está tomando decisão por quê? Por quê? Isso é importante. E aí, Chacon, um dos caras, né, que apareceu na lista é o Edson Lapola, que é um cara de oposição, que eu já conheço ele há um tempo aí das redes sociais, né? E aí, cara, me gerou um assim, pensamento. E a gente está com o Edson Lapola aqui na live. Edson, muito boa noite para você. Obrigado por topar participar aqui também. Ô Edson, queria que você explicasse o seu caso, porque você me falou, né, por meio do WhatsApp, que você votou e cara, não foi computada essa situação, Edson. Boa noite. Bom, meu amigo, a noite não é boa, eu estou mal-humorado, já faz quase 2 horas que eu falei com a secretaria, já escrevi para o Walter. Aliás, ele tem o péssimo hábito de não responder às minhas questões, é um presidente de conselho, né, que não atende um conselheiro. Né? O ano passado, em 6 de setembro, quando foi transitado e julgado o meu processo, que o São Paulo gastou dinheiro durante 3 anos, porque eu antes das eleições já previa esse desastre administrativo de pessoas que só estão interessadas no seu bem-estar, né? Vão no supermercado e pagam a conta com a carteirinha de diretor do São Paulo. Né? Então, os nuvens grafites tentaram me expulsar, teve aí um ex-presidente que já foi expulso, voltou, a torcida fazia homenagem para ele lá nos anos 90, né? Fulano ladrão, São Paulo campeão, ele ficou bravinho, porque não gosta das verdades, tentaram me expulsar. Então, esse número de 30 vai baixar para 29. Ou eles consertam essa maldição desse Dialink, que foi inventado até com objetivo na época da pandemia, não tem mais motivo para ter. Por quê? Tem lá um senhor, já até tive a oportunidade de conversar com o filho, né? Que é o Milton Neves, que votou não aprovo, o Milton Neves Júnior. O pai não tem, infelizmente, foi meu amigo, trabalhei, fui diretor na época que ele foi presidente do conselho, né, o doutor Milton Neves, não o Milton Neves da Jovem Pan, o doutor Milton Neves está, infelizmente, numa casa de repouso
com Alzheimer. Não sei como é que vota. Quer dizer, eu sei como voto. O sistema Tafner tem as senhas de cada conselheiro. Se achar interessante, como desta vez que estava apertado, né, eu sei perfeitamente que toda vez que eu entro no Dialink, se eu fico muito tempo, eu sou monitorado, porque eles têm problemas comigo, mas eu sou que nem o Zagallo, eles vão ter que me engolir, certo? Meus advogados, já tem advogado que já está tratando disso, eu já cobrei 3 vezes da hora que eu falei com a secretária. A correção, que esse número vai baixar para 29, porque eu votei não. E como é que eu votei não? Eu, primeiro, 22 horas e alguma coisa, né? Eu já entro e voto até para poder desligar o computador, né? Votei no link que eu recebi no dia 17, porque eu também me inscrevo, não deixo para o dia da reunião, me inscrevo antes. Eles mandam um e-mail para você se habilitar a entrar na votação e na reunião. Eu entrei no link, votei, 2 links, né? Votei 22 horas e alguma coisa, ou não aprovo, né? Com consciência absoluta, né? Do que eu estava fazendo, e eu já achei estranho que não entra imediatamente, quando você vota, vem aquela confirmação de voto. Não veio, eu falei, são os atrapalhados mesmo, isso aí é normal. Isso, então, estou falando para vocês, 22 horas e alguma coisa. 23 horas e 37, eu tenho o print aqui, que eu já mandei para os advogados, já mandei para o presidente do conselho, já mandei para a secretaria do conselho, né, mostrando, eles mandaram um zap, um e-mail para os conselheiros, às 23h37, 1 hora e 37 minutos depois do início da votação, dizendo que eram 2 links separados e ttt. Eu ainda fiz um comentário um pouco desairoso num grupo de amigos, dizendo que é isso? Eu já votei, por que estão mandando instrução de novo? E não deu outra. Os meus votos nos empréstimos aparecem e, por surpresa minha, eu já escrevi aí que 30 covardes não tinham votado, porque são 30 covardes que não votaram, porque Chacon, você pega o celular, pode estar no cemitério, pega o celular e vota numa reunião, num caso importante como esse, um orçamento fajuto, numa previsão orçamentária fajuta, feita por gente incompetente, e mais, para deixar registrado, gostaria de saber em qual estatuto do São Paulo consta o tal de CEO. Tem lá um superintendente, certo? Que é goleiro do clube de futebol interno da região, do seu Belmonte. Está aí desde a época do Leco, aí deve ser mais um desempregado da vida, que se encosta no São Paulo para poder pagar o supermercado e os boletos, né? Ficou um tempo lá em cargo não remunerado, não sei como é que vivia, né? E depois, a partir da mudança do estatuto, ele passou a ser remunerado. Aí tudo bem, a pessoa trabalha, tem que receber. Agora, não tem capacidade nenhuma para ser nem superintendente, nem muito menos CEO do São Paulo Futebol Clube. Coisa que não existe, só tem na cabeça é pavonice, é mais uma pavonice. Isso aí não tem CEO no São Paulo, né? Então, estou nervoso, vocês já perceberam, estou aguardando. Se não aguardar, está indo, estou fazendo. Os advogados estão vendo o que vão fazer, né? Vendo o carro para poder pagar advogado, porque da outra vez foram os amigos que me defenderam. E o São Paulo gastando dinheiro do São Paulo para tentar me expulsar do clube. Agora, ou eles arrumam esse voto, ou vai ter mais confusão. Você entendeu? Porque não é possível. Se for. Oi, desculpa. E se não corrigirem, então você pretende ir à justiça? Já está na mão dos advogados. Eu estou esperando, eu dei 2 horas para resolver. Já está na mão deles. Já está na mão dos advogados. Entendeu? Então, só aguardando as 2 horas que eu dei para mim, ou corrige, daqui a pouco já está vencendo as 2 horas. Né? Eu tenho uma breve pergunta aqui para o Edson. Conheço ele nas redes sociais, já conversamos, sempre ouvi falar que é uma pessoa muito bem intencionada. E repito o que eu estava falando aqui. Se, por um acaso, o grupo que o Edson faz parte hoje do Conselho tomasse o poder, seria meu dever do Gabriel e da torcida fiscalizar também o trabalho que estaria sendo feito. Eu acho que não tem grupo A ou grupo B, tem que fiscalizar todo mundo.
Todo mundo. Até porque são essas pessoas como o Edson, que definem o destino de 20 milhões. E a minha pergunta, Edson, é o seguinte: qual a justificativa que dão? Até porque esse sistema foi implementado na pandemia, acho justo, acho válido. A pandemia acabou tem mais de 3 anos. Acabou em 2022. Né? Exato. Qual a justificativa que ainda dão para manutenção disso? O que o pessoal tá com medo de ir no Morumbi, de encontrar o torcedor cobrando? É isso que o conselheiro tá acuado? É isso? Ontem o presidente do conselho quase desmaia lá na mesa, com medo da torcida, não está acostumado com essas coisas. Eles não têm capacidade nem de ser presidente do conselho, um cara arrogante, que maltrata as pessoas, principalmente quando é online, né? Já cansou de cortar a palavra do Flávio Maga, eles não gostam de ser contrariados. O outro, então, o Pavão, o Mister, lá, é brincadeira, eles não resolvem nada, não resolvem nada. E olha, eu esqueci de falar, dessa lista aí de 29, né, porque um voto vai ser com certeza computado, fácil, a diferença foi de uns 5 votos. Tem aí mais 10, 15 conselheiros que são de oposição, que votariam não. Então, isso é que me deixa revoltado de não pegar um celular na mão e fazer um cliquezinho e votar. Pedir para o vinho, entendeu? É brincadeira. Tem pessoas que você leu aí que são claramente da oposição que não votaram. Não quero falar o nome para não... Vocês já expõem, vocês fazem a parte de vocês aí. Mas tem que cobrar. Agora, tem que cobrar o porquê que não votou. Tem que cobrar. Isso, mas Chacon, quando um outro colega seu de profissão, um outro jornalista, sai o resultado, eu falei para ele, 30 covardes não votaram. Mal sabia eu que meu nome estava no decisivo, e escrevi. Ele é um jornalista esportivo bem conceituado, né? Escrevi para ele, né? E vim falando, tem 30. Agora, eu não sei, esses caras, eles têm problema, eles têm problema. Desculpa usar o espaço, mudar um pouquinho de assunto, e não é mérito meu. Em 1999, pelo Zé Augusto, e o meu grande incentivador foi o Paulo Planê Duarte, que hoje, infelizmente, está também com condições. Esse aí eu até perdoo não ter votado, a família até pediu para não amolar mais. Eu gostaria que vocês registrassem isso. O doutor Paulo Planê não tem muitas condições mais de pegar celular, computador, infelizmente. Mas ele foi a grande baluarte da criação do sócio-torcedor. Né? Quando a gente conseguiu fazer isso, eu, como oposição, para você ver como São Paulo mudou, eu era oposição, eu, Canassa, o Blum, fomos convidados pelo Zé Augusto para fazer parte da diretoria. Nós tínhamos trabalhado na campanha do Marcelo, que perdeu aquela primeira vez para o Zé Augusto em 98. Né? Então, o mundo, recebi placa, não gosto de ficar falando na primeira pessoa, mas toda hora eu tenho que falar. Naquele período que eu fiquei expulso, tiraram meus filhos, barraram meu neto na porta, uma vergonha, porque eu fiquei fora de maio até setembro, foi a primeira vez que deram ganho de causa para mim, depois, daí para frente. Nesse período que eu fiquei realmente fora do Conselho, esse presidente do Conselho quer ser presidente do São Paulo. Deve ser brincadeira se alguém pensar em colocar essa figura como presidente do São Paulo. Não tem condição nem de raciocinar. Ele fez homenagem para um outro senhor, que também tem amizade, como o criador do sócio-torcedor, numa reunião do Conselho. Acho que caiu aí. Caiu. Mais uma pergunta que depois eu repito para ele, que eu falo assim, o senhor Edson aí falou sobre dois nomes que são de oposição e que falariam a favor, tudo mais, mas que não tem condição de votar. Vamos falar a verdade? Recuperação total para esses dois e qualquer outro que não tenha condição de exercer a sua função como abra espaço para quem tenha. Abre espaço para quem tem. Não adianta ser um dos conselheiros e não conseguir votar. Vou até pedir, porque o Edson está voltando com a gente, tá? Isso. O Edson está voltando. E só também, Edson, queria te perguntar uma coisa que você mencionou, que estava até puxando aqui, e isso me chamou a atenção também, né? Você afirmou, e aí estava vendo a votação e isso bate, né? Que o Milton José Neves, ele votou aprovo, e o filho dele, Milton José Neves Júnior, vota não aprovo. E aí você tinha feito aqui um apontamento. O Milton José Neves, de acordo com o que você falou,
ele está em uma casa de repouso com Alzheimer, é isso? Exatamente. As informações que eu tenho, até uma conversa que eu tive com o próprio filho dele, né? Eu perguntei da saúde do pai, até, já isso o ano passado, acho que no final do ano passado, né, que eu não tenho ido muito ao clube, justamente para. Mas espero que as nuvens grafites do São Paulo se diluam e que o céu volte a ser azul logo, logo. Né? Então, Mas não é isso. o Edson, está... Não, eu só faço essa pergunta e ainda estendendo sobre esse assunto, eu estava falando enquanto você estava fora e agora que o senhor voltou, pergunto para você. Respeito muito e sei da dificuldade, o Alzheimer é uma doença terrível, minha avó teve e faleceu com isso, é muito ruim mesmo, e para a família é terrível. Mas não é então hora de abrir mão desse cargo, abrir mão desse espaço que ocupa para colocar gente que possa decidir pelo São Paulo de forma lúcida? Seja o senhor Milton, e que Deus o abençoe muito, com muita saúde, e também o senhor falou do Planet, né? Que esses dois não deem espaço para novos chegarem para poder atuar? Eu acho, eu concordo com vocês, acho até fica assim uma coisa, a pessoa que tanto se dedicou ao clube, né? Então, ela podia tomar a iniciativa de continuar tendo algumas regalias de conselheiro, mas se afastar desse processo decisório. Tanto que, quando tiver a oportunidade, e esse pessoal sair do São Paulo e chegar gente séria para administrar o clube, eu tenho uma proposta estatutária. Porque eu fico também injuriado, vocês desculpem, quando a torcida tem até razão na maioria, mas que fala muito mal de conselheiro vitalício. Eu tenho serviço prestado ao São Paulo desde o início dos anos 80. Né? Então, fora o sócio-torcedor, tem tantas outras homenagens que eu consegui, outros projetos dentro do clube, fora o trabalho que a gente tem lá, né? No futebol, fui diretora de futebol, não quero falar muito disso. Então, eu tenho uma proposta de que a pessoa faleceu, vagou o cargo, não repõe. Então, hoje nós temos, não tem 160, porque, infelizmente, acho que perdemos esse ano 7 conselheiros, acho que nós só temos 153 vitalícios, mais os 100 eleitos. Né? Então, na minha proposta, já falei para algumas pessoas, né, eu vou dizer que acaba o Conselho Consultivo aos poucos. Né? Vai demorar bastante, porque tem gente jovem no Conselho Consultivo e a gente também não torce para que aconteça isso. Mas poderia ter essa sua sugestão. Pessoa que não está claramente sem condições de contribuir, já que tem o Conselho, que deveria contribuir para o clube, né? Contribuir com ideias, como a gente sempre fez a vida toda, mesmo sendo oposição, mas oposição propositiva, né? Coisa que não está acontecendo, porque não deixam. Né? É uma ditadura a administração, a gestão do São Paulo hoje é uma ditadura. Ficam nervosinhos quando são questionados, quando não gostam muito do que se fala, gritam, cortam a palavra. Então, mas o São Paulo vai mudar, vai voltar ao normal, quer queira ou não, logo, logo. Espero que seja logo. Tem um presente de Natal, já está aí no Ministério Público, batendo na porta, a torcida organizada finalmente começou a se manifestar, né? Então, a minha proposta é essa. Eu concordo que as pessoas que não têm poderiam se afastar, né? Mesmo tendo as regalias lá de ingresso, essas coisas todas, que também é uma coisa discutível. Né? Tanto que, só para terminar, teve aí o gênio do filho do BMX, aí, que virou conselheiro do São Paulo Futebol Clube. Ele não sabe nem o que é isso, né? Virou conselheiro do São Paulo. Né? O pai não passou nos vitalícios na última indicação, foi vetado pelo próprio Conselho Consultivo, então o pai não virou conselheiro vitalício, aí dá uma hora para outra, o grupo de não sei quem lá, o cara virou conselheiro do São Paulo. Aí ele propôs cobrar os ingressos que os conselheiros recebem, e hoje ele votou aprovando o orçamento. É um gênio. Ele é um gênio. Esse, infelizmente, é o quadro de conselheiros do São Paulo. É o cara. Aí vai um palmeirense, ele vai ficar bravo comigo. Vamos na justiça. Tem 1.200 provas que o tal de Marcel Bonilha é palmeirense. 1.200, tanto que chegou a fazer uniforme verde, que é diretor lá das Areias, lá não quero prejudicar minha filha, porque minha filha joga e joga bem o beach tênis,
mas esse pessoal é Eu rancoroso. lembro desse caso, viu? Eu lembro desse caso da roupa verde. Lógico, o cara é palmeirense. Vai fazer que cor? Aí vai ontem lá falar um monte de coisa, vai hoje lá e vota. Como é que ele votou? Ele e o pai? Aprovou essa coisa ridícula que é essa proposta orçamentária do São Paulo. Deve estar colocado lá, porque eles não explicam direito. Você pergunta, eles não respondem. Acho até que colocaram receita da pré-Libertadores, né? Vai disputar só se for a pré-Libertadores feminina, porque a do masculino está fora. Né? Então, não sei o que eles colocaram lá. Teve conselheiro que perguntou, não responderam quais são as premiações. Aparece lá em julho uma entrada de dinheiro grande, só se vai cair do céu. O dinheiro, se eles vão conseguir vender aqueles piastros que eles trazem ali de jogador de 30 anos, 34 anos, dando um monte de dinheiro. Bom, já falei bastante aí, não sei se ajudou ou se atrapalhou. Não, boa, maravilha. Preciso falar com o advogado, porque olhar de novo aqui o Dialink para saber se corrigir o voto, e se não corrigir o voto, dar o start aí numa liminar, não sei, isso é coisa de advogado, eles veem o que fazem. Né? Mas desse jeito não vai ficar, porque eu votei não, às 10 horas e às 22 horas e alguns minutinhos. Né? E não precisava ter recebido link para votar 1h30 depois. Né? Eu sou organizado. É isso, perfeito. Se precisarem de mim, estou à disposição.